Ar-condicionado, ventilador. Qual a diferença disso? Vamos entender? Então, roda a vinheta. Hoje, mais uma vez, estou com ele. Agora você vai ver. Manda boa. O príncipe da refrigeração. Respeita. Realeza. O cara sabe tudo. Isso você não pode negar. Aprendendo todo dia. Aprendendo com você também aqui, tá? Vice-versa, cara. Eu mais contigo. E você de casa, com certeza, também aprende muito com a gente. Aqui no showroom da Dias. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a TCL por liberar você para vir até aqui. Vai ser uma honra. Legal. Vamos falar então um pouquinho sobre a diferença entre ar-condicionado e ventilador. Tem muita gente que fala, não, compra um ventilador e não, outro ar-condicionado. Qual a diferença entre um e outro em termos de funcionalidade? Olha, o ventilador ele tem a função apenas de deslocar o vento, né? Então quando eu tenho o ventilador, ele vai pegar o vento que eu tenho ali e vai deslocar. Então ele não remove calor do ambiente. Ele dá até uma sensação de refrescância, né? Por questão do vento estar passando pela pele, mas ele não remove carga térmica. Quando a gente fala do condicionador de ar do ar-condicionado, aí o ar-condicionado ele remove o calor da parte interna e desloca para a parte interna. Essa é a principal diferença entre os dois. Tá, e como é que um afeta a diferença do outro? Por exemplo, um ar-condicionado e um ventilador. Onde um influencia na temperatura e o outro não? Explica para o pessoal de casa. Principalmente no conjunto, né? O condicionador de ar, o ar-condicionado, ele tem dois conjuntos, conjunto interno e externo. Eu vou chamar o conjunto interno de evaporadora e o conjunto externo de condensadora. E aí, o que interliga isso são os tubos de cobre e dentro do cobre passa o fluido, popularmente conhecido como gás. Então esse gás vai absorver o calor da parte interna e deslocar para a parte interna. Essa é a principal diferença. O ventilador não, é só um conjunto onde ele vai circular o ar que eu tenho interno. Então ele não remove calor de dentro do ambiente. O Cícero ele quer saber quais são os principais benefícios de usar um ar-condicionado em comparação a um ventilador. Olha, primeiro de você ter o controle ideal de temperatura. O ar-condicionado eu consigo, com um ajuste simples, selecionar a temperatura ideal que eu quero. Seja uma temperatura de remoção de calor, ou seja, eu vou diminuir a temperatura do ambiente, ou de adição de calor, ou seja, quando eu quero aquecer o ambiente. Então, no ar-condicionado eu tenho essa possibilidade. E no ventilador eu já não tenho, só vou recircular. Tem outra coisa importante também quando a gente fala de equipamentos. Hoje, os equipamentos de ar-condicionado estão tão tecnológicos, com a tecnologia inverter, com compressores variáveis, que o consumo de energia hoje é muito menor em relação aos equipamentos convencionais. Então, de longa data, se eu tiver um equipamento, um ventilador que fica ligado o dia inteiro, né, em relação a um ar-condicionado, a diferença de consumo ela acaba se tornando mínima. Então vale muito mais a pena você ter um equipamento que vai trazer o conforto térmico dentro do ambiente, que aí vale a pena falar que os ar-condicionados têm essa função e principalmente os ar-condicionados do tipo inverter. Agora, Luiz Cláudio, ele quer saber o seguinte: em qual situação um ventilador pode ser preferível em relação ao ar-condicionado? Olha, na minha lista, gosto, né? Gosto. Na minha lista, eu sempre prefiro o ar-condicionado. Cara, talvez numa condição onde ele não tem um lugar para instalar a condensadora, ou, poxa, no condomínio dele não posso instalar ar-condicionado, aí nessa condição aí tem que ir de ventilador mesmo. Mas com certeza o controle de temperatura do ar-condicionado é muito diferente. Mas tem outras opções também, não tem? Por exemplo, você pode ter um portátil. Em alguns lugares você consegue. Sim. Outra questão também, Cris, é em relação ao custo. Né? A gente tem valores aí de ventiladores partindo de R$100, R$150. E aí quando a gente vai para ar-condicionado, o valor ele é um pouco, porque assim, é bem maior, né? Então essa também é a diferença que a gente pode falar na parte de aquisição e compra. E o ar-condicionado, além da compra, eu tenho que fazer um pequeno investimento, que é o investimento de instalação. Tá? Então às vezes você compra equipamento, você também precisa de um profissional para instalar. Muita gente acha que é igual o ventilador, muitas vezes eu coloco no chão, ligo ali, ele está funcionando, né? Não, o ar-condicionado eu preciso de um técnico para fazer a instalação no padrão correto. Perfeito, já respondeu a próxima pergunta também. Um ar-condicionado afeta a qualidade do ar de forma diferente de um ventilador? Se sim ou se não, como? Positivamente, tá? Tem um detalhe que é muito comum, quando eu ligo o equipamento de ar-condicionado em temperaturas muito baixas, ou seja, ajustei lá em 18 graus, ele remove um pouco da umidade do ambiente. Essa umidade ela sai pelo dreno, tá?
Então, se você deixar o seu ar-condicionado ligado na temperatura mínima, que seria 16 graus, 18 graus, dependendo do fabricante, aí você vai ter um ambiente mais seco, tá? Esse é uma condição, assim, desfavorável. Claro, Gabriel, você vai trabalhar na temperatura de ajuste ideal, 22 graus, 24 graus, essa condição você não tem um ambiente tão seco, tá? Mas talvez tenha essa diferença também de um para outro, que é a relação principalmente de umidade. Mas a qualidade do ar, quando eu falo do ar-condicionado, eu tenho até sistemas de filtragem. Ou seja, o ar ele vai passar por ali, eu tenho um filtro que retém poeiras e automaticamente direciona um ar mais limpo, tá? Então, se você faz a preventiva de forma acertada, teoricamente a qualidade do ar onde você tem um ar-condicionado é melhor do que talvez onde você tem somente o ventilador para fazer a recirculação. Agora, como é que o ruído de um ar-condicionado afeta, se compara em relação ao ruído de um ventilador? Como é que se compara? Os ventiladores fazem um barulho, né, rapaz? Sim, cara, tem um que parece umas carroças, né? Verdade. Realmente, quando a gente fala de hoje, com a tecnologia inverter e a tecnologia que está sendo empregada hoje nos equipamentos, cara, vou te falar, é praticamente inaudível. E se você pegar o ruído que os condicionadores de ar têm hoje, é mínimo, às vezes menor do que um ventilador, tá? Porque a turbina ela é projetada de um jeito para não fazer ruído, o compressor tem um isolamento térmico, então todos esses pontos fazem também que o condicionador de ar se torne muito silencioso hoje. Legal. Qual é o impacto de usar um e usar o outro? Ambiental, impacto ambiental. Cara, hoje os equipamentos eles estão vindo com um fluido ecológico, tá? Que agride muito menos a camada de ozônio, e no processo de produção, tanto de um quanto o outro, a gente tem aquele processo fabril, tá? Olhando de forma geral, eu acho que é muito parelho a questão do... Poxa, eu tenho plástico no ventilador, eu tenho plástico também no equipamento. Tá? Então, os dois eles vão gerar aqui um processo fabril, que pode gerar, talvez, né, uma contribuição. E hoje, com os equipamentos com fluido refrigerante R32, a gente tem um dano, principalmente para a camada de ozônio e para o efeito estufa, muito menor. Legal. A Fátima Bin, ela quer saber quais são os fatores a serem considerados ao escolher entre um ar-condicionado e um ventilador para refrigeração na casa dela. 3 fatores. Se no prédio, no condomínio ou no local que você tem uma rede elétrica que atende o ar-condicionado, tá? Então é bem importante isso. Segundo ponto é verificar se você tem a estrutura também de espaço, porque geralmente no ar-condicionado eu tenho que instalar a evaporadora na parte interna e a condensadora na área externa, então eu preciso de uma área técnica. Muitos condomínios hoje instalam na sacada, mas verificar se você tem esse espaço. E o terceiro ponto, que é importante, é se você precisa ou não da questão do controle de temperatura. Poxa, não preciso. E quanto você tem para investir também. Hoje um ventilador, como foi mencionado aqui, tem valores menores. O condicionador de ar tem um valor maior. Só que em contrapartida, o conforto térmico que um condicionador de ar ele gera para o ambiente é assim, incomparável. Muitas vezes a pessoa que não tem um condicionador de ar, ele fala, mas eu não sei... Depois que ele tem um, ele não consegue ficar sem, né? Ele muda de casa, ou ele leva equipamento, ou ele compra um equipamento novo para instalar. Então esse conforto que o condicionador de ar gera durante o dia e principalmente durante a noite, é tendencioso falar que eu prefiro, como opinião própria, tá? Eu prefiro um equipamento de condicionador de ar. Na verdade é meio que incomparável, né? A funcionalidade de um e de outro. Né? E outra, como a gente fala de um consumo de energia às vezes próximo, com a eficiência dos equipamentos hoje, assim, se torna muito viável. Talvez, acho que o único mérito que traga o ventilador como opção seria o valor de investimento para você ter o equipamento. Perfeito. Dúvidas esclarecidas? Eu acho que deu para entender aí o que funciona de uma forma e o outro de outra forma. Mas aí é com você. É o teu bolso, é a tua escolha e aí você segue. Gabrielzinho, obrigado mais uma vez. Isso, Cris. Eu que agradeço. Obrigado a TCL, obrigado à equipe da Dias. Tenho certeza que tirei a maioria das dúvidas. E se tiver alguma dúvida, como é que faz, Cris? Você pode responder, pode mandar sua pergunta aí, a gente vai responder para você. Você já aproveita e ajuda a gente, ó. Você curte aí o nosso canal, você ativa as notificações, compartilha essa informação com todo mundo aí e a gente vai ficar sempre muito feliz em esclarecer todas as suas dúvidas, certo? É isso aí. Vamos tomar um café? Agora? No ventilador ou no ar-condicionado? Ar-condicionado. Então vamos embora.